Olá! O seminário a seguir trará como tema o panorama geral da educação rural cearense. Entre os temas abordados, teremos um recorte temporal do início do século XX, seguido da implantação da Escola Normal Rural no Ceará e dos projetos educacionais rurais no período militar, encerrando assim com um panorama geral da educação rural cearense na atualidade. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil buscava se afirmar como Estado-nação e acelerar o desenvolvimento e o progresso devido ao apelo nacionalista e ideais modernistas. A industrialização brasileira causou um grande fluxo migratório do campo para a cidade. Nesse contexto nasce o ruralismo, que se mostrava contra o urbanismo e a industrialização. O ruralismo fundamentava-se na ideia de que a vida campesina é a ideal para a formação física, moral e social do homem perfeito, e que o meio citadino é artificial e destruidor da solidariedade do homem. Baseado nos ideais de desenvolvimento e progresso, surgiram em 1911 os aprendizados. Eram estabelecimentos voltados para o ensino da prática agrícola, observando as peculiaridades regionais, destinando-se a dar conhecimento técnico a filhos de pequenos proprietários de terras. Em seguida, foram criados os patronatos agrícolas, em 1918, pelo Ministério da Agricultura com o apoio da Polícia Militar. Eram internatos para menores órfãos pobres, cada vez em maior quantidade nas grandes cidades, e tinham dois objetivos: regenerar os menores, tornando-os cidadãos úteis, e formar a mão de obra para o campo, cada vez mais escassa. Esses movimentos observados na primeira metade do século XX eram de caráter coronelista e tinham como única função fixar o homem no campo. O ruralismo pedagógico atendia apenas aos interesses dos fazendeiros e manter os camponeses sob seu domínio. Não havia uma proposta educacional que os despertasse para a situação excludente. Moreira Campos foi defensor da educação rural no Brasil. Não apenas defensor, mas também idealizador da educação rural normal na região Nordeste, que tinha como objetivo não apenas ensinar a ler e escrever, mas a ensinar a tirar o seu sustento da terra. Em síntese, a essência filosófica da educação rural é para a vida, dentro da vida, em harmonia com as condições peculiares da vida. Para a formação do professor rural, era conveniente que houvesse valores socioculturais parecidos com o da população do campo. Tinha por objetivo preparar para orientar de forma racional seus educandos e tornar centro de iniciação econômica e profissional, passar consciência agrícola e sanitária, e também despertar consciência e valor de classe. Os anos 60 vêm acompanhados pelo impulso dos movimentos sociais de educação popular, que tiveram um papel fundamental na construção de novas ações pedagógicas e sociais, inaugurando uma nova perspectiva de educação para as comunidades rurais com base nos fundamentos da teologia da libertação e nas ideias de Paulo Freire. Com o problema do analfabetismo, o governo militar buscou soluções por meio do Plano Nacional do Desenvolvimento, dando suporte aos programas oferecidos pelo MEC. Entre eles, o Programa Nacional de Ações Socioeducativas e Culturais para o Meio Rural e o Movimento Brasileiro de Alfabetização Homográfica. Nas décadas de 60 a 80, lecionavam na zona rural os professores leigos sem formação técnica ou superior, geralmente muito jovens com escolaridade correspondente ao 5º ano do Fundamental 1. Esses professores foram inseridos em programas de capacitação do governo, como o PAMP, Programa de Aperfeiçoamento do Magistério Primário. Outra experiência surgida ainda nos anos 60 foi a pedagogia da alternância, que eram as escolas agrícolas, conhecidas como Escolas Famílias Agrícolas ou EFAs. Nessas escolas, filhos de agricultores revezavam períodos de 3 semanas nessas escolas, onde cursavam ensino médio e técnico agrícola, em internato, e 1 semana em casa, colocando as técnicas em prática. Enfim, esses movimentos, apesar de ajudarem no combate do analfabetismo no campo, não supriram por completo as necessidades educacionais da população rural. Em 2013, a Secretaria de Educação alterou a sua estrutura organizacional, integrando a Célula de Educação do Campo Indígena e Quilombola, criando assim um espaço institucional para tratar, dentre outras questões, das necessidades e demandas dos povos do campo. Uma das políticas públicas a serem integradas ao plano
estadual de educação é a elevação da escolaridade média da população entre 18 e 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo para as populações do campo. Segundo dados do IBGE de 2012, no Ceará, 26,6% da população do estado vive na área rural. Os indicadores educacionais demonstram significativas diferenças que se configuram sempre em prejuízo da educação oferecidas nas áreas rurais. O nível de instrução e o acesso à educação da população rural são importantes indicadores da desigualdade existente entre as zonas rural e urbana. Em 2012, os dados do PNAD revelaram que a escolaridade média da população de 15 anos ou mais de idade é de 4,8 anos na zona rural, contra 7,5 anos na zona urbana. O Ceará demonstra os melhores índices que o Nordeste, mas ainda assim é inferior ao Brasil. Em termos de recursos disponíveis, a situação das escolas da área rural ainda é bastante precária. Serviços e insumos básicos presentes na maioria das escolas urbanas são escassos nas escolas rurais. Por exemplo, em 2013, enquanto 58,3% dos estabelecimentos urbanos estão equipados com biblioteca, apenas 15% dos estabelecimentos rurais de ensino contam com este recurso. Cerca de 40% dos alunos das escolas rurais estão matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental. A oferta de ensino médio é muito pequena na zona rural. O número de estabelecimentos e de matrículas da educação profissional é inexpressivo e não observa-se atendimento na educação especial. Esses números reforçam a existência de um grande contingente de pessoas, notadamente na zona rural, que estudaram no máximo até o final dos anos iniciais do ensino fundamental. O analfabetismo também é o maior no campo. Entre as pessoas de 15 ou mais anos de idade, atinge 21,1% na área rural, mais de 3 vezes ao verificado na zona urbana, em 2012. Para o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, o alto número de analfabetismo influencia as gerações seguintes. Em uma família em que um membro é analfabeto, há um contexto menos favorável à educação dos filhos. Resolver o problema do analfabetismo entre os adultos não é uma tarefa fácil, pois não existe uma lei que obrigue o adulto a frequentar a escola. Dentre os principais programas e ações desenvolvidos pelo MEC para melhorar as condições educacionais da população do campo, destacam-se o Programa Nacional de Educação do Campo, PRONACAMPO, o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, o Programa de Formação Continuada de Professores em Educação do Campo, o Programa Pró-Jovem do Campo, que é os Saberes da Terra, e o Programa Nacional do Livro Didático do Campo. Meu nome é Silvana Teófilo, faço parte aqui da equipe da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional. Nesse momento estou à frente da célula que acompanha educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação do campo e para as relações étnico-raciais. E já estou na equipe, inicialmente estava diretamente com a equipe de educação do campo, desde final de 2013, que eu venho acompanhando o desenrolar das nossas atividades aqui na diversidade, relacionada à educação do campo. Muito bem. Eu estou na coordenação dessa coordenadoria que a Silvana citou, a Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional. Hoje é uma estrutura, dentro da estrutura organizacional da Secretaria, que responde hoje por uma série de políticas estas mais voltadas para as populações que historicamente, na verdade, têm sido bastante marginalizadas, pelo conjunto das políticas públicas ou pelas políticas públicas consideradas, digamos assim, mais universalistas,
E, na verdade, nessa ótica da política pública universalista, acaba que estas populações, especialmente as do campo, elas, pelas suas especificidades, pelas suas particularidades, na verdade, têm pouco acesso, ou quando tem acesso a essa escola pública, normalmente não se consideram suas diferenças e especificidades, e são jovens, são crianças, são adultos que, na verdade, quando têm acesso, às vezes não permanecem, aumentam aí as estatísticas de abandono, não porque elas trazem em si as marcas do fracasso, mas porque esta escola, de fato, não atende, não se volta, não se diferencia para recebê-los e, de fato, marcar diferenças na forma de atender, na organização do ensino, nas estratégias de aprendizagem, na definição de um projeto curricular que de fato atenda, que de fato escute, que de fato respeite as questões culturais, interculturais, na verdade, as questões do contexto, né, da produção de vida dessas pessoas. No caso das escolas do campo, nós temos, apesar de termos em torno de 90 escolas localizadas na zona rural, efetivamente o nosso trabalho tem se voltado para a construção de um projeto específico de educação do campo, demandado, apoiado, com a participação, que eu digo, muito efetiva, dos sujeitos do campo que estão organizados no movimento social que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Particularmente, a gente tem um diálogo que a gente vem fortalecendo desde, na verdade, 2007. Eu não estava à frente dessa área, mas desde 2007, aqui no estado do Ceará, o Movimento Social do Campo, as lideranças do MST, preocupadas com a questão da terra, mas na terra, ao papel da escola, e eles vêm mantendo um diálogo, pressionando, demandando, se organizando para pautar o estado do Ceará por escolas específicas, mais do que prédios, por projetos de educação específicos para as regiões onde eles têm atuado de uma forma mais efetiva, na conquista da terra, na ocupação da terra, né, na organização para produzir, no movimento político de resistência, né, por um outro projeto societário, por um outro projeto de reforma agrária, por um outro projeto de educação do campo. E eles têm, na luta pela terra, eles têm conquistado e conquistaram, né, do governo do estado a localização em áreas de assentamento para a construção de escolas. Fazendo aqui um destaque, que hoje dentro da nossa rede a gente tem um projeto com algumas escolas, né, que são as nossas 9 escolas do campo, que estão localizadas em áreas de assentamento da reforma agrária, que já desenvolvem um trabalho diferenciado, tem uma matriz curricular que, na sua base diversificada, busca dialogar com a realidade do campo, trazendo componentes que fazem exatamente esse diálogo entre o conhecimento local e o conhecimento científico. Essas escolas desenvolvem um campo experimental em que um técnico da área agronômica faz todo esse trabalho e buscando fazer essa interlocução com as demais disciplinas, buscando desenvolver projetos que são, esses campos são laboratórios e que buscam dar essa devolutiva até para a própria realidade lá local, fazendo toda essa interface. Isso é um grande desafio, tem se buscado construir esse projeto. Já teremos 10 funcionando, estamos com 9, mais 2 em construção. Mais 2 em construção. Temos uma escola família agrícola estadual, né, que é uma escola
em que tem na sua concepção aí a pedagogia da alternância. Como metodologia de organização, né, do seu ensino. E assim, são esses projetos, eles estão em desenvolvimento dentro da nossa rede. Temos buscado também chegar, dentre as 90 escolas que estão localizadas no meio rural, temos aí 31 escolas indígenas, temos 58 ou 59 escolas de ensino médio. Dessas 59, 50 ainda não tem um trabalho diferenciado de educação do campo, mas temos buscado fazer formações. Formação em educação do campo, agora nós estamos na terceira edição de um curso de educação à distância. Né? E que tem tido uma boa adesão, em torno de 60% concluem o curso. Então, e nesse curso busca-se tratar dos princípios da educação do campo, busca-se justamente fazer essa reflexão sobre a realidade camponesa. Teórico-metodológica, né? Então, política. Isso. Então, temos assim, buscado caminhar na perspectiva de evoluir na perspectiva da educação do campo e dos princípios dessa educação. A gente tem diferenciado assim, alguns diálogos. Por exemplo, hoje nós não temos uma rede de escolas quilombolas, mas nós sabemos que existem mais de 80 comunidades quilombolas já em processo, né, de reconhecimento, reconhecidas, outras já certificadas, 30, eu acho que 33, certificadas pela Fundação Palmares, mas nós estamos buscando, por exemplo, hoje um diálogo com secretarias municipais de educação que têm em seus territórios, seus municípios, escolas em território quilombola, com o movimento quilombola do estado do Ceará, que a gente já tem um bom diálogo com algumas lideranças, a gente está tentando construir, por exemplo, algumas diretrizes para a construção de um projeto político-pedagógico diferenciado. Diretrizes. E como é que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso discutindo com as lideranças quilombolas, com professores que estão contratados pelo município nessas escolas em território quilombolas, com pessoas, gestores das escolas, e estamos com uma especialista, até uma doutoranda, que é doutoranda ou é mestranda, não sei, doutoranda ela, que nós contratamos via chamada pública, e com ela a gente está construindo uma discussão, uma reflexão, tentando envolver secretarias municipais para definir algumas diretrizes que possam orientar essas secretarias para fazer um trabalho específico com as escolas em territórios quilombolas. Nós estamos, nesse momento, construindo um material estruturado sobre o semiárido, né? Que esse material busca exatamente trazer uma discussão mais aprofundada e desmistificar a sobreviver no semiárido. Para além disso, né? Buscar trazer, enaltecer as qualidades do semiárido, as potencialidades do semiárido. Então, nesse momento, está-se na construção desse material que a proposta é que chegue em todas as escolas da rede. Nossas 729, né, já? Escolas. 729 escolas. Que é uma demanda grande que está partindo da equipe da educação do campo e que a gente pensa que vai ser um material muito bom na perspectiva de estar discutindo a temática do semiárido sobre vários aspectos culturais, religiosos, né, das suas potencialidades. Então, assim, eu penso que essas são políticas que asseguram direitos, que buscam construir identidades, mas são políticas que vão sempre se debater com o conflito que é construir identidades e modelagens e formatos dentro de um sistema de ensino que é, de certa forma, padronizado, que tem interesses, né, muito claros do próprio sistema, do próprio Estado. Então, assim,
Eu acho que sempre será um grande desafio construir escolas diferenciadas, que não negativizem as diferenças, que apoiem, fortaleçam a cultura, as necessidades, as demandas, os desejos, os projetos societários. Sempre para mim será, porque sempre será tensa a relação Estado-sociedade civil dentro de um sistema capitalista. Então, assim, eu não tenho grandes ilusões, mas eu penso que assegurar pelo menos, né, saber que a gente pode colaborar, ajudar os movimentos a garantir o direito de acesso a essa escola e a possibilidade de construir uma nova escola, acho que isso nos anima, nos dá esperança, mas não coloca a venda nos nossos olhos.